Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, e nós sabemos que o Senhor reservou essa noite para ministrar ao nosso coração. Peço que o Senhor, nesse momento, alcance todos nós, nos ajudando a termos reverência pela tua voz. Não deixa que nada e ninguém roube a tua palavra do nosso coração. Não deixe que absolutamente nada, nenhum pensamento, nenhum espírito maligno, nada mesmo, Senhor, nos atrapalhar de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço que o teu Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração e nos ajude a entender a tua vontade para a nossa vida nessa noite. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos e eu reconheço que sou totalmente dependente do Senhor para compartilhar a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Sabemos que quem escreveu esse livro foi Isaías. Isaías era muito jovem quando foi escolhido por Deus para ser um profeta. Deus o chamou em um momento de crise em Israel, pois foi no ano da morte do rei Uzias. Guarde esse detalhe. Esse rei foi muito significativo para Israel, pois o seu reinado durou 52 anos. A Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor e foi largamente abençoado. Uzias foi um rei próspero e valente, edificou cidades, fez inúmeras construções e estabeleceu um exército numeroso. Seu reinado promovia paz e segurança sobre a nação. Contudo, a Bíblia também diz que Uzias falhou no altar, pois ele quis entrar em um lugar que ele não tinha direito, e ele quis fazer dentro do templo aquilo que Deus não autorizou a fazer. E por causa do seu erro, Uzias adoeceu e morreu
isolado no palácio, à margem do poder, porque ele ficou leproso. Apesar dos erros desse rei, nós podemos dizer que ele foi um grande líder em Israel. E aquela nação, acostumada com um governo estável e seguro, descobre que o seu rei está doente. E pouco tempo depois recebe a notícia, a triste notícia, de que ele perdeu a vida. A morte de Uzias abriu uma grande lacuna no coração do povo e deu lugar ao medo. E além de ter que lidar com essa grande perda, o povo de Israel via o Império Assírio se fortalecendo e se expandindo no cenário internacional. Isso ameaçava a estabilidade e segurança do país, uma vez que os assírios queriam conquistar territórios e exercer domínio sobre os povos, inclusive sobre Israel, por meio da violência, por meio da guerra. É dentro desse contexto político e social que o Senhor revela-se a Isaías e o chama para uma missão. No momento que o profeta só conseguia ver o pior cenário pela frente, Deus o ajuda a enxergar muito além daquela crise. Hoje eu gostaria de falar a respeito de um Deus que se revela no meio das nossas crises e aponta uma direção para a nossa vida. Por isso o tema de hoje é enxergando além da crise. Eu e você sabemos o que é uma crise. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós não sabemos como serão as próximas semanas. O cenário nacional e internacional é marcado pela instabilidade política, econômica e social. Tem horas que eu vejo alguns noticiários e eu penso, meu Deus, o mundo está virado. Parece que está tudo de pernas para o ar. O ano nem começou e nós somos bombardeados todos os dias por notícias terríveis que causam medo e ansiedade. Doenças emocionais se espalham com a mesma velocidade que um vírus. As contas não param de aumentar. E os boletos não param de chegar. Há quem diga que a vida se resume a pagar boletos e tentar emagrecer. Fato é que a crise chega para todos. Para ricos e pobres, jovens e velhos, doutores e iletrados. E muitas pessoas, quando passam por um momento de crise, se desesperam. Outros se revoltam contra Deus. E tem aqueles que duvidam de Deus. O que fazer quando você se sente encurralado por uma crise? Quando você se vê em uma situação que não tem solução fácil? Isaías estava vivendo um momento dramático da sua vida, juntamente com o seu povo. O grande líder, o rei Uzias, depois de 52 anos de reinado, morreu, deixando aquela nação de luto. Os assírios ameaçavam a segurança do país. E nessa hora difícil e amarga,
o profeta Isaías toma uma atitude. Ele vai à presença de Deus, ele vai ao templo. E o que eu posso dizer para você, que quando nós não temos respostas humanas que acalme o nosso coração, é hora de, sobretudo, buscar refúgio em Deus. Pois nada trata melhor dos dramas da nossa alma do que uma vida rendida aos pés do Senhor. Se nós somos incapazes de enxergar além das circunstâncias em que vivemos, nós precisamos então que Deus abra os nossos olhos para uma visão celestial. O texto que nós lemos hoje me ensina 3 lições que eu gostaria de destacá-las. Enxergando além da crise. Em primeiro lugar, guarda isso no seu coração. Na crise nós temos a oportunidade de enxergar quem é Deus. Eu vou ler o texto para você mais uma vez, no versículo 1 que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías estava angustiado com a ausência de Uzias no trono de Israel. Mas é maravilhoso quando Isaías entra no templo, vê o Senhor e diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías entendeu que embora o rei Uzias tivesse morrido, o rei dos reis e senhor dos senhores continuava no trono. O trono de Israel estava vazio, mas o trono da história continua habitado, porque o nosso Deus é eterno e ninguém vai tirá-lo de lá, nem a morte, nem inimigo nenhum. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele é o Senhor dos exércitos. Enquanto o rei Uzias estava vivo, parece que Isaías não conseguia perceber que a sua vida dependia exclusivamente de Deus e não do rei Uzias. Eu reconheço, irmãos, que existem momentos que eu tenho a mesma crise do profeta Isaías. Às vezes eu me sinto inseguro. Às vezes eu me sinto ansioso, com medo, com raiva. E eu tenho aprendido que isso acontece com frequência quando eu permito algumas coisas ocuparem o trono do meu coração. É como se eu também tivesse um rei Uzias, onde eu deposito a minha esperança. E Uzias pode ser muitas coisas hoje na minha vida. Exemplo, o dinheiro pode se tornar um rei no meu coração. A carreira profissional, um sonho que eu planejei, uma pessoa pode se tornar um ídolo. E quando eu permito que essas coisas determinem o meu humor, a minha paz, a minha esperança, o meu futuro, a minha segurança, eu estou dizendo que isso, que o dinheiro, que a carreira profissional, que outra pessoa, que os meus contratos, que os meus bens ocupem um lugar de destaque na minha vida que nunca deveria ocupar.
Porque, irmãos, tudo isso que existe hoje pode não existir mais amanhã. O dinheiro pode faltar, a saúde pode ficar comprometida, eu posso perder o emprego ou um contrato de trabalho, aquilo que eu planejei pode não dar certo, pessoas que eu amo, pessoas que nós amamos, podem falhar e nos decepcionar. Ou seja, o meu Uzias, o seu Uzias, pode deixar de existir a qualquer momento. E aí o desespero, a angústia, o medo vai tomar conta do nosso coração, assim como aconteceu com o profeta Isaías. Mas quando eu entendo que a minha vida está nas mãos do Senhor, que Ele é o meu sustento acima de tudo, que Ele que sabe o que é melhor para mim, e que Ele continua assentado no trono, governando cada detalhe da minha história, aí o meu coração se aquieta. Quando eu olho para o alto e reconheço que Ele é santo, 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 e por isso não pode falhar, porque Ele é sempre bom, aí eu começo a ser mais grato por tudo que acontece, e passo a confiar que tudo está sob controle sim, porque Deus está no seu trono, aleluia! Tudo continua sob controle sim, ainda que não aconteça do meu jeito, porque Ele continua no trono. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite que a gente seja inserido no meio de uma crise, para nós enxergarmos com mais clareza quem é o Senhor. Deus não precisa de uma crise para se revelar, mas Ele sabe como o nosso coração é. E então Ele permite a gente passar por algumas ocasiões difíceis na vida. Porque quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente presta mais atenção em Deus. Quando vai tudo muito bem, é perigoso. É perigoso a gente se acomodar. É perigoso a gente começar a pensar que está tudo dando certo por causa da gente. Aí Deus tem que permitir uma complicaçãozinha para a gente se lembrar que a nossa vida está na mão dEle e depende dEle. O que é que tem que sair do trono do seu coração para que você se volte para o Senhor? O que é que hoje determina o seu humor, a sua esperança, suas decisões e seu estilo de vida? É o Senhor ou outra coisa? Quem está no trono do seu coração? O que é que te traz paz? O que é que ajuda você a dormir bem? É quando a conta está gorda no banco e está tudo dando certo? Ou quando você reconhece que ainda que nem tudo vá bem, o Senhor está com você. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, que entra conosco pelo vale da sombra da morte, que permite a gente entrar na cova dos leões, mas Ele também vai junto para nos guardar. Quando a gente entende que a nossa paz e a nossa segurança vem desse Deus que permite as crises, então o nosso coração descansa. Em segundo lugar, na crise, nós temos a oportunidade de enxergar quem nós somos. Porque depois que o profeta Isaías vê o Senhor, acontece uma série de efeitos especiais. Depois Hollywood vai falar que criou os efeitos especiais. Olha isso aqui. Não foi Hollywood. Leia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha os efeitos aqui. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aquelas fumaças, imagina. O próprio Deus encheu o templo de fumaça. E tudo aquilo chamou muito a atenção do profeta Isaías. E então ele viu o Senhor. E quando o profeta olha para o alto e enxerga quem é o Senhor, que é santo, 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 imediatamente surge a convicção de pecado no seu coração. Quando Isaías reconhece a santidade de Deus, o seu rosto cora de vergonha. O legal desse texto é que ele revela que o maior problema de Isaías não era o que ele pensava, não era a falta de um rei importante em Israel, ou a ascensão do Império Assírio, não era a instabilidade financeira, política e social, não era nada disso. Deus faz Isaías enxergar um problema muito mais sério: os seus pecados não confessados e não tratados. A maior crise do profeta não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Por isso Isaías diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu estou perdido. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais percepção dos nossos pecados nós temos. E quanto mais longe de Deus nós estamos, mais nós nos acomodamos com o pecado e achamos que tudo que fazemos de errado é normal e não tem nada a ver. Note que Isaías não reconheceu apenas que era um pecador. Ai de mim, porque eu sou um pecador. Não foi isso que ele disse. Ele conseguiu enxergar pecados específicos em seu caráter. Ele diz que era um homem de lábios impuros. A raiz da expressão lábios impuros significa acusador. Isaías era um homem de boca suja, que vivia falando mal dos outros. Uma pessoa que tinha muita facilidade para ver o erro nos outros, mas não conseguia enxergar que ele também era impuro, que ele também precisava de transformação. Se você lê o livro de Isaías, você vai perceber que até o capítulo 5, o profeta denuncia apenas os pecados do povo. Ele diz em algum momento: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conselho. Ai dos que se levantam pela manhã para se embriagar logo cedo e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E ele fala várias vezes: ai de fulano, ai de ciclano que faz isso errado, ai daquele que cometeu tal pecado, ai desse aqui que está fazendo isso de errado. Mas quando chega no capítulo 6, que ele vê o Senhor, ele diz: ai de mim, ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. O problema está em mim. É isso que Isaías está reconhecendo. É evidente, meus irmãos, que a nação de Israel também precisava de transformação. Mas Deus queria iniciar um processo de cura e libertação primeiro em Isaías. Ele seria transformado para depois ver a mudança no povo. Sabe o que isso me ensina? Que antes de Deus mudar as circunstâncias da nossa vida, Deus quer mudar a gente.
Eu me recordo de um tempo da minha vida quando eu nem pastor era ainda. Irmãos, como eu gostava de criticar os outros. Eu tinha uma facilidade para fazer fofoca e para falar mal da vida dos outros. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu tenho que reconhecer que eu já fui assim. Eu falava mal de tudo, irmãos. De todos, menos de mim. Talvez você também seja um reclamão ou uma reclamona. Reclama de tantas coisas. Reclama da família, do marido, da esposa, dos filhos, da casa que mora, do carro que tem, do patrão, do emprego, da igreja, dos pastores, dos líderes. Parece que ninguém serve, parece que está todo mundo errado. Lá na sua casa você é o primeiro a abrir a boca para falar de alguém. Geralmente, quando nós queremos diminuir os nossos pecados, a gente tem a péssima mania de colocar o foco das nossas críticas no outro. A gente se sente melhor fazendo isso. Mas a verdade é que Deus tem algumas coisas para dizer para você também. Você tem tanto para dizer a respeito das pessoas, Deus tem muitas coisas para dizer para você também e para mim. E a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3: por que você repara no cisco que está no olho do seu próximo e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Olha que forte isso. A palavra de Deus está dizendo, você gosta muito de reparar o cisco ali, o cisco aqui, e não está vendo o tamanho do pedaço de madeira que está dentro do seu olho. O problema em você é muito maior do que aquele problema que você vê no outro. Isaías reconheceu o seu pecado específico. Homem de lábios impuros. Eu pergunto para você, o que tem esfriado o seu relacionamento com Deus e com as pessoas? Murmuração? Fofoca? Sua sexualidade? Seu namoro? Como é que anda isso aí? A ganância? Sua vida profissional? Qual é a área da sua vida que está impura e contaminada pelo pecado? Porque essa noite Deus está dizendo que está na hora de cortarmos pela raiz tudo aquilo que nos atrapalha de nos aproximarmos do Senhor e enxergar quem Ele é. Está na hora de dizer, ai de mim, estou perdido e sei por que estou perdido. Eu sei qual é o meu pecado de estimação, aquele que eu gosto de repetir, aquele que eu deixo bem escondidinho e faço carinho nele. O Senhor que tudo vê quer tratar desse pecado. Em terceiro e último lugar, na crise nós temos a oportunidade de enxergar os propósitos de Deus. Versículo 8 diz, depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi em um momento complicado da vida de Isaías que Deus o chamou. Foi justamente quando Isaías se viu perdido que ele enxergou o propósito da sua vida. Isso nos ensina que em alguns momentos Deus nos insere em períodos de crise para nos comunicar a sua vontade. Deus permite situações difíceis
para nos despertar para o nosso chamado. E Deus não chama pessoas perfeitas. Deus chama gente como Isaías, um homem em crise, um homem de boca suja. Deus chama gente como eu, gente como você, gente falha, limitada, que faz tanta coisa errada, gente que desonra o nome dele. Deus está chamando esse tipo de gente, porque o amor de Deus é incondicional. E eu creio que Deus está dizendo para muitas pessoas aqui nessa noite: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba que Deus não quebra a porta do coração de ninguém, Ele não impõe nada sobre nós, Ele chama. Ele faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O ano de 2021 já começou, e você tem uma escolha. Eu também tenho uma escolha. Ou nós vamos viver do mesmo jeito que vivemos, aprisionado nos nossos pecados repetitivos, ou nós vamos abrir o nosso coração para sermos tratados por Deus, para provarmos de um novo estilo de vida na presença do Senhor, para sermos um instrumento em suas mãos. Note que a graça de Deus leva o profeta Isaías do ai de mim para o eis-me aqui. É momento de pararmos de dar desculpas e arregaçar as mangas para fazer algo relevante para Deus. Tudo bem, você reconheceu que é pecador, você já detectou quais são as falhas, quais são as áreas que precisam de mudança em você, já disse ai de mim. Tudo bem, agora para de dizer ai de mim e vamos olhar para frente, para dizer eis-me aqui também. Deus está à procura de pessoas dispostas a dar bom testemunho em tempos de crise. Pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível, eu quero servir o Senhor, eu quero servir o próximo, eu quero cultuar, eu quero usar os meus dons e talentos e não enterrá-los. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu quero parar de criticar essa igreja para ser um ombro amigo, para ajudar. Eu quero honrar o teu nome, Senhor. Eu estou cansado de perder tempo com pecado que só traz tristeza e amargura para o meu coração. Eu digo: eis-me aqui, Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu estou cansado de viver na mesmice. Eu estou cansado de passar semana após semana fazendo as mesmas coisas erradas. Tem um detalhe aqui nesse texto, meus irmãos, que me chama muito a atenção. Quando Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não está falando apenas com Isaías. Tinha mais gente ali. Deus não está olhando para Isaías e dizendo: a quem enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós? Entre eu e você, quem vai? Não é isso que Deus está fazendo. Não é essa cena que está acontecendo. Jesus estava presente na cena. Isaías estava ouvindo a conversa da Trindade. Deus estava conversando com Jesus e com o Espírito Santo, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós três? Isaías está ouvindo a conversa. Ele está ouvindo a conversa, ele está ouvindo o que Deus está falando, e ele entra na conversa. Ele
entra e diz: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E é nesse momento que eu imagino Jesus olhando para Isaías. Eu imagino Jesus olhando para Isaías, pensando assim: tudo bem, Isaías, você pode ir por enquanto, vai lá e prega a palavra. Vai, meu filho. Mas eu também terei que ir. Por enquanto vai você, mas um dia vai eu. Um dia vou eu. E eu não vou apenas pregar e ensinar. Eu não serei apenas um profeta. Eu vou para morrer por eles. Eu vou para pagar uma dívida eterna que ninguém pode pagar, e eu vou pagar com a minha vida. Eu também digo: eis-me aqui. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus também estava dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías vai agora, mas eu vou depois, porque vai ser necessário. E foi porque Isaías disse: eis-me aqui, que o mundo ficou sabendo a respeito da primeira vinda de Cristo. Porque Isaías foi o profeta que mais falou a respeito da vinda de Cristo. Foi porque Cristo disse: eis-me aqui, que a nossa dívida foi paga, nós recebemos salvação e o mundo está sendo restaurado. Foi porque os apóstolos disseram: eis-me aqui, que a palavra se espalhou pelo mundo antigo. Foi porque alguém disse: eis-me aqui, é que a palavra chegou até a mim e até você. E agora, qual será a nossa resposta? A gente vai cruzar os braços e vai dizer: muito bonito tudo que eu ouvi hoje. Que sermão lindo, pastor. Louvores maravilhosos. Santa ceia linda. Irmãos, Deus quer mais que isso. A voz do Senhor está bradando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai continuar a missão que eu já comecei? Porque note que Deus não está nos chamando para inaugurarmos algo novo. Deus já começou. Ele está nos chamando para participar do que Ele está fazendo. A missão já está garantida. Ele só está chamando: vem, junte-se ao time. Porque o mais importante nessa vida é ganhar almas para Jesus. Pouco importa se a nossa conta vai ficar maior ano que vem ou no final desse ano. Pouco importa quantos diplomas vamos conseguir na vida. Pouco importa qual carro nós vamos usar, casa que nós teremos. Porque Deus não ama coisas, Deus ama gente. Jesus morreu por gente. Deus é apaixonado por pessoas. Nós é que não somos. Nós gostamos de bênçãos. Nós gostamos que Deus abra as portas dos céus, as janelas dos céus, e derrame sobre nós, semana a semana, ano a ano, bênçãos sem medidas. Mas a conversa aqui é outra. Que Deus abençoa, nós já sabemos, porque Ele é misericordioso. Mas a conversa aqui é outra. Quem se dispõe a servir o Senhor e ser uma bênção na vida de alguém? Hoje eu creio que nós deveríamos sair daqui dizendo: eis-me aqui, Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor quiser.
Eu vou parar de dar desculpas, eu vou parar de reclamar. Eu vou parar de ser tão difícil. Eu vou parar de ser tão teimoso, Senhor. Eu vou parar de julgar a igreja. Eu vou parar de me acomodar e colocar a culpa nos outros. Eu quero te servir, Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero cumprir a missão que o Senhor tem para mim. Tem tanta gente para ser alcançada, e eu estou tão preocupado com dinheiro, com coisas, e tem tanta gente morrendo sem salvação. Eu já tenho a vacina para a cura do vírus mais letal que existe, e às vezes eu coloco essa vacina no bolso e não falo dela para ninguém. O que o mundo precisa é de salvação, é de Cristo. E a gente deixa de falar dele. A gente deixa de viver para ele. A gente deixa de ser um testemunho na vida das pessoas. Gente que está morrendo do nosso lado e a gente nem diz que tem uma vacina para a cura daquele vírus chamado pecado, que leva a pessoa para o inferno. Eu sei que você está preocupado com a vacina do coronavírus. Eu sei que você está preocupado assim como eu estou. Eu quero também tomar a vacina. Mas eu já tenho uma outra vacina que eu tenho deixado de usar. Eu falo por mim, irmãos. Quantas oportunidades eu tenho perdido? Em filas, em conversas, em lugares que eu vou para fazer coisas normais. Quantas oportunidades eu tenho perdido como pastor de viver para Deus e falar do amor dele. Eu tenho certeza que Deus falou com você hoje. Não por causa de mim, mas porque Deus tem falado com essa igreja. E Deus escolheu essa ocasião para trazer você aqui, para você ouvir tudo isso. E você pode sair aqui daqui do mesmo jeito que você entrou. Você pode sair daqui com uma decisão, que vai ser diferente. Vai ser diferente. Enxergue além da crise. Vamos orar? Quero convidar você para ficar de pé. Quero convidar o grupo de louvor aqui. Vem cá, pessoal. Não estava combinado, mas vem aqui. Vamos cantar aquela música Oceanos, tá bom? Peço que você feche seus olhos e fale com o Senhor. Você sabe onde Deus tocou. É muito interessante que no texto que a gente leu, depois que Isaías reconhece o seu pecado, o anjo voa em sua direção, o anjo do Senhor, e o toca com uma brasa viva. E o anjo toca em seus lábios. O anjo toca na deficiência de Isaías. Era uma brasa. Brasa é fogo. Fogo na Bíblia significa purificação. Deus quer tocar você hoje também. Deus quer tocar aquela área de deficiência com o fogo dele, trazendo purificação e libertação para você. Tem tanta gente aprisionada em vícios sexuais. Tem tanta gente aprisionada em manias, aprisionadas emocionalmente. Tem tanta gente aprisionada em outras pessoas. Gente dependendo do amor de outra pessoa. Gente que não consegue se libertar de uma pessoa. Gente que não consegue ir para frente
por causa de um relacionamento mal resolvido. O Senhor quer tocar em você, assim como tocou em Isaías, porque quando Isaías foi tocado, ele imediatamente foi curado e perdoado do seu pecado. O Senhor quer fazer isso com você. Eu creio nisso. Vamos cantar essa canção e depois a gente vai orar. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se eu estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és Vamos falar com o Senhor, amém? Deus, nós te agradecemos porque ouvimos a tua voz. Agradecemos porque o Senhor nos persegue com a tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Tem misericórdia de nós. Somos pessoas impuras, Deus. Ai de nós, Senhor. Ai de nós se não fosse a tua graça, se não fosse Jesus Cristo. Senhor, toca na nossa deficiência. Toca com a tua brasa, trazendo cura. Ah, Senhor, nós queremos um novo tempo na nossa vida. Nós queremos que o Senhor inaugure na nossa história um período onde nós vamos buscar a tua face como nunca antes. Nós queremos experiências maravilhosas contigo. Nós queremos que o ano de 2021 seja marcado por experiências sobrenaturais na tua presença. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos.
Homens e mulheres que dizem: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos para cada canto dessa cidade de Mogi Guaçu. Envia-nos, Deus, no nosso trabalho, envia-nos na escola, na universidade, envia-nos onde formos, Senhor, para que sejamos testemunhas. Nós queremos, Deus, que muitas pessoas ouçam a respeito do Teu amor e conheçam o Senhor verdadeiramente, através de nós. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa-nos, transforma-nos e usa-nos para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.